Muito bom dia, feliz sábado. Espero que vocês estejam bem. Que bom que nesse calor você preferiu vir para a igreja e não para a praia. É bom poder saber que nós temos irmãos em muitas partes. Eu preguei aqui já tem alguns anos. Preguei quando era na casa, que era numa casa dividida, mas ali por aqui também. É para cá? Só não preguei quando era ao lado da delegacia. Mas já preguei aqui umas 3 ou 4 vezes. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Quando já chama, sempre que possível a gente vem. Muito bem. Estamos no início de fevereiro. Início de ano aí, né? Já passamos um mês, mas podemos dizer que ainda é início de ano. E geralmente, início de ano, nós costumamos fazer muitas promessas, né? Planos, metas. De dieta para emagrecer, dieta para ficar forte, né? Eu tô fazendo dieta para ficar forte desde que nasci. E olha que eu sou fiel à dieta. A pessoa que já me viu almoçando sabe como é que é. Mas não adianta não. E você faz muitas metas no início do ano. O que não há problema nenhum nisso. Você deve fazer suas metas mesmo. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos por estarmos presos ao que nos aconteceu no passado. Mesmo que o que tenha acontecido seja uma coisa boa ou ruim. Às vezes você fica tão preso ao sucesso que você teve no passado que você para de evoluir. E você passa a vida toda contando as vitórias que você teve no passado e você fica estagnado, ok? Do mesmo tempo, existem outras pessoas que cometeram coisas ruins, tiveram frustrações, cometeram pecados, e aqui eu estou falando de objetivos não somente na nossa vida normal, mas principalmente na nossa vida espiritual, ok? E a gente fica preso a pecados que temos cometidos, frustrações que tivemos na igreja, coisas desse tipo, e não conseguimos evoluir espiritualmente. Esse é um problema que todos nós temos que enfrentar. O tema de hoje é tudo novo. Por que tudo novo? Porque a gente tem que aprender a fazer novas as coisas. E a gente vai entender como que algumas pessoas na Bíblia que tiveram passados horrorosos, passados que hoje em dia seriam, como dizem por aí, lacrados na rede social e humilhados de forma pública, essas pessoas conseguiram superar e tiveram suas vidas transformadas e foram grandes pessoas. Muito bem? Vamos começar lendo o livro de Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Muito conhecido esses versos, nós iremos ler. Filipenses 3, 13 e 14. É importante ler o 12 também. Aqui, Paulo está falando da perfeição. Começa a falar sobre a questão de perfeição e ele fala assim: não que eu já o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, e aqui está o segredo dele, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, nós abrimos a Tua palavra, lemos aquilo que foi escrito pelo Teu profeta, nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente para que possamos entender. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos lembre do sacrifício de Jesus e que esse sacrifício nos traga arrependimento pelos nossos pecados e que haja salvação neste lugar hoje. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Paulo ele fala assim: deixando as coisas que para trás ficam, olhando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A gente vai analisar alguns personagens da Bíblia que fizeram exatamente isso que Paulo fez. E que se essas pessoas estivessem presas ao seu passado, dificilmente ouviríamos falar delas como hoje nós ouvimos. Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje, então se prepara aí. Vamos lá para o livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo 12. Livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 12. A gente vai falar primeiro de Moisés, ok? Quando a gente fala de Moisés, qual a primeira coisa que vem na sua mente?
A imagem que você tem de Moisés, qual que é? Hã? Libertador, sendo colocado no cestinho. Quem mais pensa alguma coisa diferente? Atravessando o deserto, a morte dos primogênitos. Percebam que tudo isso que vocês citaram são imagens que mostram um Moisés herói. É ou não é? O libertador, aquele que foi colocado num cesto de forma milagrosa, foi encontrado pela princesa da nação e ainda assim conseguiu ser criado pela própria mãe. Não é? Aquele que guiou o povo pelo deserto depois de ter passado o Mar Vermelho. São todas imagens de um Moisés herói, de um Moisés transformado. Mas foi sempre assim? Olha o que Moisés fez quando ele era um pouco mais jovem. Capítulo 2, a gente vai ler o versículo 12. Eu acho que dá para ler o 11 também. Vamos ler o 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu seus labores penosos. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tira de lição aqui. Moisés, ele reconhecia os hebreus como seus irmãos, ok? Ou seja, quando ele foi criado, a mãe dele colocou dentro do coração dele, ele sabia que os hebreus eram seus irmãos. Ou seja, por essa frase, a gente já consegue perceber que ele não sentia-se em casa no palácio, porque os seus irmãos estavam trabalhando. Então, ele sai para ver os seus irmãos, ok? E ele vê os seus labores que eram penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, olhou do outro. Olhou de um lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Se a gente fosse colocar, não sei se alguém aqui faz direito ou conhece um pouco mais de direito penal do que eu, mas se a gente fosse colocar hoje na ponta do lápis, Moisés ele seria acusado de assassinato e ocultação de cadáver. E seria um foragido. É ou não é? Assassino, ocultador de cadáver. Era isso que Moisés era. Percebam, ele não cometeu o crime no calor do momento. A Bíblia diz que ele olha, viu que não tinha ninguém, matou o egípcio e escondeu. Ou seja, foi um crime, foi doloso, com a intenção de matar, premeditado, calculou tudo. E agora ele é um criminoso dos mais piores, podemos dizer, ok? Foragido da lei e ele some e vai para o deserto. Imagina se Moisés ele ficasse a vida toda preso a esses pecados que não eram simples, ok? A Bíblia diz que no dia seguinte Moisés estava de novo andando por ali e agora ele vê não um egípcio batendo um hebreu, mas ele vê dois hebreus brigando entre si e ele tenta apaziguar de forma pacífica. Meus irmãos, por que vocês estão brigando? E aí um deles fala assim, quem falou que você é líder sobre a gente? Quem que te colocou como julgador nosso? Você vai fazer com a gente a mesma coisa que você fez com o egípcio ontem, que matou e escondeu? E aí ele percebe que foi visto e foge. Foi um crime simples? Foi um pecado simples que ele cometeu? Não. Nos Estados Unidos é prisão perpétua e em alguns estados pena de morte. Aqui fica uns 4 anos na cadeia. O fato é que ele cometeu um pecado terrível contra Deus, contra o homem, fugiu, mas graças a Deus que ele não ficou preso a isso. Você conhece a história. A Bíblia diz que Moisés, depois de passar 40 anos ali no deserto, aprendendo, deixando de ser aquele homem, né, impetuoso, talvez achando que poderia resolver tudo com suas próprias forças, ele tem um encontro com Deus. Deus transforma o seu coração, transforma a sua vida, e aí surge o Moisés herói, o Moisés que é o libertador. É aí que surge o Moisés que atravessa o Mar Vermelho, que guia o povo no deserto. Aquele mesmo Moisés que em determinado momento, enquanto está com seu cajado levantado no alto da montanha, o povo que está lá embaixo guerreando contra os amalequitas prevalece,
e quando seu braço cansa e o braço desce, o povo perde para os amalequitas, a ponto de que os seus ajudantes ficam um de um lado, outro do outro, segurando o braço de Moisés no alto, para que o povo prevaleça sobre os amalequitas. Isso acontece lá no deserto. É o mesmo Moisés. Esse é o mesmo Moisés que é considerado um homem manso. É o mesmo Moisés que matou um homem que é um assassino, que anos depois, quando Deus diz que vai exterminar o povo de Israel, ele fala assim: Senhor, risca meu nome do livro da vida se você tiver que matar eles, porque se eles morrerem eu vou junto. É o mesmo Moisés que demonstra amor, carinho, compaixão. É o mesmo Moisés herói que nós conhecemos. Mas ele precisou entender o que aconteceu com ele, deixar as coisas que para trás ficaram, olhar para que estavam diante dele e prosseguir para o alvo. E ele alcançou o alvo. E a gente pode ler lá no livro de Números, no capítulo 12. Números, capítulo 12. A gente vai ler do 4 ao 10. Diz assim: Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, saí da tenda da congregação, e saíram eles três. Arão e Miriam, irmãos de Moisés, estavam com ciúme de Moisés. E eles começaram a falar mal de Moisés. E aí Deus ele vai tomar uma providência. E continua o verso 5. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão, a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo em sonhos. Não é assim como o servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa. Boca a boca. Em outras versões está escrito face a face. Eu falo com ele claramente, não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo Moisés? Veja a que ponto chegou aquele homem que era um assassino. Ele agora, Deus ele vai chamar a atenção dos irmãos de Moisés e fala assim: olha, se existe profeta em Israel, eu falo com eles através de sonhos e através de visões. Só que com Moisés não é assim não. Boca a boca, face a face, tete a tete eu falo com ele, porque ele é fiel a mim. Consegue perceber a mudança? Deus ele consegue transformar um assassino, ocultador de cadáver, covarde, fujão, em um libertador, em um homem no qual o próprio Deus o chama de fiel, o único homem que conseguiu ver parte de Deus. Moisés fala assim: Senhor, eu quero te ver. Deus fala assim: Moisés, tu não vai aguentar não, é muita coisa para você. Vamos fazer o seguinte, se esconde ali na caverna, tem um buraquinho, você olha, eu vou passar, você vai ver um pedaço das minhas costas, um pedaço das minhas costas, porque minha glória é muito grande. Mais alguém fez isso? Não. Só Moisés. E quando a gente vai lá, em Deuteronômio 34, versículo 10, Deuteronômio 34, 10, diz assim: Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Nunca mais. Eu não consigo, ontem eu estava, até comentei isso na lição mais cedo, estava vendo no Facebook, tinha um vídeo lá, de um rapaz que tinha acabado de atropelar uma menina, não sei se vocês viram, ele tinha acabado de atropelar uma menina, não deixa claro se a menina veio a óbito, mas ele tinha acabado de atropelar uma menina, uma criança. E o rapaz estava transtornado, desesperado na calçada, assim, atônito, chorando, desesperado, porque ele sabia a gravidade do que ele tinha feito. Não diz se ele estava correndo, se ele foi culpado ou não. Mostra que tinha a vítima e ele estava transtornado, desesperado, e um homem chega para consolá-lo. E por incrível que pareça, o homem que chega para consolá-lo é o pai da menina. Eu achei aquilo incrível, porque eu não sei o que eu ia fazer, não. Eu achei aquilo incrível. Sabe? Deus ele tem o poder de transformar os corações de uma forma que a gente não entende. Moisés ele entendeu isso, aceitou a transformação, deixou as coisas que para trás ficaram e prosseguiu para o alvo. Vamos falar do segundo personagem de hoje. O segundo personagem é Davi.
Vamos a 2 Samuel, no capítulo 11. Não precisa abrir porque o texto é grande, a gente não vai ler o capítulo todo, você pode ler em casa. Mas o livro de 2 Samuel, no capítulo 11, diz que Davi, depois de ter batalhado muitas batalhas e vencido muitas guerras, ele já era rei e agora ele está lá no seu palácio, no sobrado, de repente ele avista uma mulher, deseja essa mulher, pede para que tragam, pede não, ele era rei, né? Ordena que tragam aquela mulher para ele. Ele obriga aquela mulher a ter relações com ele. Ao perceber que aquela mulher era a esposa de um dos seus soldados mais fiéis, um dos que estavam mais próximos dele o tempo todo, aquele que quando Davi estava nos momentos mais difíceis, estava lá do lado dele, com a arma em mãos, aquele que quando Davi saía para batalhar, estava do lado de Davi, lutando do lado dele, Urias. E aí Davi faz algo terrível. O que Davi faz? Ele manda colocá-lo na frente de batalha propositalmente para que ele morresse. Se Moisés cometeu o crime de assassinato, Davi era mandante de assassinato. Adúltero e mandante de um assassinato. Esse é o rei Davi. Qual a imagem que a gente tem de Davi? Geralmente né? Davi derrotando Golias, não é? O Davi rei, aquele que vencia todas as batalhas. Mas Davi também era adúltero e mandante de um crime de assassinato. Se Davi ficasse preso a isso que ele fez a vida toda, nós não conheceríamos o Davi que hoje nós conhecemos. Por que eu estou fazendo questão de mostrar esses crimes terríveis que esses homens cometeram? Porque, de fato, são coisas que aos nossos olhos não têm perdão. Os nossos olhos pecaminosos, quando a gente vê um homem que manda assassinar alguém que era o seu amigo por causa da sua esposa, qual é o sentimento que vem no seu coração? É ou não é um sentimento de revolta? E o profeta Natan chega para Davi, conta uma história para ele e Davi fica irado. E o sentimento que a gente tem é mais ou menos o sentimento que Davi teve ao Natan contar a história para ele. O que Davi não sabia é que Natan estava contando a história do próprio Davi. E aí ele entende o tamanho do seu pecado, entende quão terrível foi o que ele fez. E aí a gente tem o Salmo 51, que mostra todo o arrependimento de Davi por esse fato. E lá ele fala, Senhor, por mim mesmo não dá não. Arranca o meu coração que é de pedra e coloca um coração de carne. E ali você vai ver toda a oração, a súplica de Davi por perdão. E a gente percebe que ele se arrepende. Eu tenho um amigo que ele fala assim, Arlindo, sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele não pecava, não. Mas é porque toda vez que ele entendia o seu pecado, ele nunca mais voltava a cometer aquele pecado. E hoje, quando nós olhamos para Davi, a gente pode lembrar, além do Davi rei poderoso, esse homem que era um adúltero, mandante de um crime de assassinato, ele vai ter a honra de ser o nome da qual vai ser lembrada a ascendência de Jesus. Jesus, lá no Novo Testamento, ele é chamado de Jesus, filho de Davi. Percebe? Ele entende o seu pecado, entende o que fez, se arrepende, aceita o perdão de Deus, perdoa a si mesmo, porque isso é importante, e ele prossegue para o alvo. Ele deixa as coisas que para trás estavam, olha para as que diante dele estão, e o que estava diante de Moisés? O que estava diante de Moisés era guiar todo o povo, uma missão que Deus lhe deu. O que estava diante de Davi era também dar prosseguimento a guiar esse povo, a manter esse povo perto de Deus. E ele entende qual é a sua missão, aceita o perdão de Deus e o faz. E Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus e o pai de Jesus. A ascendência de Jesus. As profecias diziam que o Messias seria da casa de Davi. Esse mesmo Davi que teve filhos terríveis também, frutos desse pecado. E a gente vai analisar agora um terceiro personagem. E eu confesso que esse terceiro personagem, a transformação da vida dele me chama a atenção. Muito. Vamos analisar Pedro. Vamos ver Mateus capítulo 26.
Mateus capítulo 26. Vamos ler os versos 69 ao 75. Mateus 26, 69 ao 75. Quem era Pedro? Aquele que viveu 3 anos e meio ao lado de Cristo. Aquele que viu diversos milagres, inclusive na sua família. Aquele que falava, Senhor, não importa o que acontecer não, eu estou contigo até a morte. E agora, quando ele é questionado, e eu quero que você preste atenção nas pessoas que estão questionando Pedro, veja qual é a sua reação. 26, 69. Ora, estando Pedro assentado, Jesus tinha sido preso, estava sendo para julgamento, ele estava indo para julgamento, Pedro estava acompanhando ali de longe, e o texto diz, ora estava Pedro sentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse, também tu estava com Jesus, o Galileu. Quem é que perguntou para Jesus, para Pedro? Uma criada, uma pessoa simples, uma pessoa comum. Não era uma celebridade, não era uma pessoa importante, uma pessoa com poder, uma simples criada. E ela fala, tu estava com Jesus, Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então, Pedro começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Esse praguejar e jurar, alguns teólogos dizem que ele mudou o sotaque dele. Começou a falar, se estivesse aqui no Rio, ele ia começar a puxar o S igual paulista, ou falar... Enfim, ele mudou o sotaque dele para que ele não fosse reconhecido. Ele começou a xingar palavrões para que a fala dele não fosse parecida com a fala de Jesus. E quem é que estava questionando Pedro? Pessoas comuns, pessoas simples, uma criada, outra criada, pessoas do dia a dia, não eram pessoas importantes. E Pedro ficou com medo, se acovardou, mentiu e negou a Jesus. Talvez esses não sejam crimes que deem cadeia, mas na vida espiritual são crimes terríveis. Você se acovardar das suas funções, você se acovardar do evangelho, você ser mentiroso, você negar a Jesus. E esse era Pedro. Aquele que ficou 3 anos e meio ao lado de Cristo, vendo um monte de milagres acontecendo. E ele agora nega Jesus, se torna um covarde, mentiroso, famoso arregão, como dizem hoje aí, né? Mas Pedro também aceitou. E o texto diz que nesse mesmo momento, Pedro troca olhares com Jesus. Se eu tivesse um grande amigo, e na hora que eu mais precisasse dele, ele mentisse dizendo que não me conhecia, a ponto de eu ir ser morto por causa disso, e eu tivesse a oportunidade de olhar nos olhos dele, certamente não seria o mesmo olhar de Cristo. O olhar que Jesus olhou para Pedro foi um olhar de perdão. E Pedro sentiu o perdão. E a transformação de Pedro é algo tão absurda, tão estupenda, porque a gente vai ver coisas semelhantes a essa acontecendo e a atitude dele é completamente diferente. Vamos ver Atos no capítulo 4. Atos capítulo 4. A história aqui é diferente agora. Jesus já ressuscitou, Jesus já foi para o céu. Pedro já recebeu o Pentecostes, já recebeu o Espírito Santo. Pedro já começou a pregar ardentemente a palavra de Deus e agora ele está entrando no templo. E quando ele está entrando no templo, existe ali um aleijado que pede para ele esmola. E o que Pedro fala? Olha, esmola eu não tenho não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem não somente levanta, mas ele começa a saltar de alegria. E ele entra no templo saltando. E aquilo chega ao ouvido dos grandes nomes de Israel naquele momento. E Pedro é preso. E quando Pedro é preso, agora ele vai a julgamento.
E a atitude de Pedro diante desse julgamento e diante das pessoas que o estão julgando é completamente diferente da atitude que vimos anteriormente. Vamos ler a partir do verso 5 do capítulo 4 de Atos. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, não eram criadas, não eram pessoas simples. As autoridades, os anciãos e os escribas. E aqui ele começa a citar quem eram essas autoridades. Com o sumo sacerdote Anás e Caifás. Quem eram Anás e Caifás? Sogro e genro. Os mesmos que estavam liderando o julgamento de quem? De Jesus. Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder, ou em nome de quem o fizeste isso? E agora veja a diferença. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos. Veja bem, ele está fazendo questão de falar para todo mundo. Ele não está falando escondidinho aqui só para quem perguntou, não. Ele faz questão de colocar a voz potente e falar para todo mundo que está ouvindo. E ele fala assim: tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. E ele diz mais: esse Jesus é pedra rejeitada por vós e os construtores, a qual se tornou pedra angular, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Sentiu a diferença? Eu fico arrepiado. Quando simples criadas perguntaram, pessoas que não podiam fazer nada a ele se acovardou, teve medo, negou, mentiu. E agora diante das... Fui eu, sem querer. Diante das principais autoridades, aqueles que de fato poderiam trazer óbito a ele, ele fala assim: é no nome do Jesus que vocês crucificaram. Escutem, autoridades, escuta todo o povo. É no nome de Jesus que esse homem foi curado, porque não existe nenhum outro nome que possa trazer salvação às nossas vidas. Pedro deixa de ser covarde e agora ele tem coragem porque ele está com o seu coração transformado, ele tem a sua vida transformada. Ele não ficou choramingando como fez Judas, que também negou a Jesus, que também traiu Jesus. Ele não se acovardou, ele aceitou o perdão de Jesus, deixou as coisas que para trás estavam, olhou para as que estavam diante dele e prosseguiu para o alvo. O que é que estava diante de Pedro? Era a mesma coisa que estava diante de Moisés, era a mesma coisa que estava diante de Davi, era a missão de guiar o povo na jornada rumo à Canaã celestial. E Pedro aceita essa missão. E a gente vai terminar falando de um quarto personagem e o último dessa manhã, que foi o mesmo personagem que citou o texto que nós estamos falando hoje, Paulo. Paulo também participava de assassinatos, mas não somente isso. Quando ele ainda era Saulo, ele era um homem que entrava na casa dos cristãos, e aqui a gente fala que Paulo perseguia os cristãos, e a gente talvez não tenha dimensão e ideia. Ele arrombava a casa dos cristãos, arrastava esses cristãos pelas ruas, colocava preso e mandava apedrejar esses cristãos. Era isso que Paulo fazia. Não era nada romantizado. E a gente costuma dizer que ele tinha convicção do que ele fazia de acordo com a luz que ele tinha, mas a verdade é que ele também era mandante de diversos assassinatos. Na visão dele fazia o que era certo, ok? Mas era isso. E as pessoas que morriam pelas mãos de Paulo e por aqueles por quem ele levava preso, eram pessoas que lá no céu vão encontrar com o próprio Paulo. Imagina a cena.
O fato é que esse homem que saía impetuosamente, arrancando, tirando homens, mulheres, crianças de suas casas, jogando nas prisões, apedrejando, esse homem também teve um encontro com Deus. E quando ele tem um encontro com Deus, ele entende a sua missão. E se Paulo ficasse preso ao seu passado de perseguidor, muito provavelmente não conheceríamos o Evangelho hoje, porque foi através de Paulo que o Evangelho chegou na Europa, em grandes partes da Ásia, na África e por grande parte do mundo conhecido na época, graças à missão de Paulo. E no período pós-Cristo foi o maior profeta, o maior missionário que nós temos registrado, o apóstolo Paulo. Paulo esqueceu das coisas que estavam para trás, aceitou o perdão de Deus, perdoou a si mesmo e olhou para as que estavam diante dele, prosseguiu para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse nome tem poder. Todas essas transformações aconteceram por causa desse nome. Ah, mas Moisés e Davi não conheciam Jesus como era. Sim, mas o Deus que se apresentou para eles era é o mesmo Deus que se apresenta para a gente hoje. E nós vamos ler o último texto dessa manhã. Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler a parte final do capítulo 7 e o início do capítulo 8. Romanos capítulo 7, Paulo vem falando ali da lei do pecado, porque, sabe, ele sabia que ele precisava prosseguir para o alvo, mas ainda assim, continuava sendo ser humano. A perfeição não chegou, como ele mesmo disse no verso. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para ela. E aqui ele começa a relatar como ele se sentia. E Paulo, ele fala assim, vamos ler o capítulo 7, a partir do verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, ou seja, o que ele não queria fazer? O mal. Ele fazia o mal mesmo sem querer. Então ele fala, porque não... Verso 20. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Ou seja, quando eu estudo a palavra, a minha mente me traz o entendimento. Quando eu entendo que Jesus é meu Salvador, eu tenho prazer. Quando eu entendo que a lei de Deus ela serve para me proteger, eu tenho prazer na lei de Deus. O meu entendimento do tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas ele continua e ele fala assim, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Mesmo que eu entenda que a lei de Deus é boa, mesmo que eu leia a Bíblia e entenda que Deus é bom, mesmo que eu entenda e eu tenha prazer na lei de Deus, a minha carne, os meus braços, as minhas pernas, os meus sentidos têm prazer no pecado. A minha mente entende o que é o certo a se fazer e eu tenho prazer nisso. Mas a minha carne gosta de fazer o que é mal. O meu paladar gosta de comer o que é ruim. As minhas mãos gostam de tocar onde não devem. Minha boca gosta de falar o que não se deve falar. Meus ouvidos gostam de ouvir o que não se deve ouvir. Meus membros gostam de estar onde não se deve estar. Porque o meu corpo é pecaminoso. E Paulo entende isso. E ele ainda fala assim, no 24. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele fala assim, por mais que eu entenda o que é o certo a se fazer e eu tenha prazer nisso, meu corpo gosta de fazer o que é ruim, eu sou miserável. Quem sou eu? Eu não presto. É isso que ele está falando. E aí ele começa a colocar a luz no fim do túnel, ele começa a colocar a solução lá no verso 25, que ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus,
mas segundo a carne, escravo da lei do pecado, aquilo que ele já tinha falado. E no capítulo 8, verso 1, tem o segredo e talvez o verso mais bonito de todas as escrituras, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em quem? Fala o nome. Em Cristo Jesus. Moisés entendeu isso, Davi entendeu isso, Pedro entendeu isso, Paulo entendeu isso. Nenhuma condenação existia para eles, porque eles se colocaram em Cristo Jesus. Não importa se você é um assassino, um mentiroso, um adúltero, um covarde, um fujão. Se você aceita Jesus como seu Salvador, se você está em Cristo Jesus, não existe condenação para você. Ninguém pode te condenar. O mundo pode te colocar atrás das grades. As pessoas podem te chamar pelos nomes das leis que o Código Penal fala. Mas se você se coloca em Cristo Jesus, não existe condenação para você. E a partir do momento que você entende isso, o que você deve fazer? Deixar as coisas que para trás estavam. Aceitar o perdão de Deus. Perdoar a si mesmo, olhar para o que está diante de você e prosseguir para o alvo. Eu não sei, não faço a mínima ideia do que você fez do seu passado. As coisas terríveis que você possa ter feito ou não. Mas sabe, tira a culpa do seu coração, tira o peso do seu coração. Sabe, Jesus apareceu para Moisés numa sarça para mudar a vida dele. Jesus falou com Davi através de um profeta para mudar a vida dele. O próprio Cristo olhou nos olhos de Pedro para mudar a vida dele. Jesus apareceu para Paulo como uma luz que deixou ele cego para mudar a vida dele. Perceba, ele não tem uma forma de bolo. Ele pode aparecer para você de diversas formas. Se isso já aconteceu, glória a Deus. Mas talvez Deus esteja falando com você hoje, nesse momento, para mudar a sua vida. E eu, por mais pecador que seja, Ele pode me usar para transformar a sua vida. Ele pode te usar para transformar a vida das outras pessoas. Mas para isso, o que você precisa fazer? Você precisa estar em Cristo Jesus. Você precisa professar o nome de Cristo. Você precisa aceitar o perdão dele. Não importa o que você fez, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão longe você está indo nesse momento, não importa o que você faz quando você sai da igreja e tira a máscara de crente, não importa todas os terríveis pecados ou crimes que você possa ter cometido, coloque as suas vidas nas mãos de Cristo Jesus, porque se você fizer isso, ninguém pode te condenar. Não existe condenação para você. E mesmo que o diabo jogue o pecado na sua cara, você vai fazer com ele a mesma coisa que Jesus faz. Quando Jesus sobe ao céu e o diabo acusa a gente, como ele fez com Noé e tantos outros, ele fala: esse aí está com você porque você dá tudo para ele. Quando nós pecarmos, Jesus vai chegar diante do Pai, vai mostrar as suas mãos e vai falar assim: olha, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Eu morri por ele. Cobra de mim, não cobra dele, não. Meus queridos, o que Deus quer oferecer para você hoje é perdão. O que Deus quer oferecer para você hoje é salvação. Não importa se você é batizado ou não. O que importa é o que você tem feito, o que você já fez, que vai ficar para trás. E a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai viver em novidade de vida. A Carol vai cantar. E durante essa canção, eu não vou pedir para você ficar em pé, você fica se você quiser. O que eu quero que você faça durante essa canção é que você feche os seus olhos, ore ao Senhor, e entregue isso aí que está dentro do seu coração, que você está pensando agora. Esse pecado que você cometeu, essa culpa que você carrega, essa mágoa que você carrega, esse rancor que você carrega, esse sentimento que está tirando o seu sono, essa preocupação, coloca nos braços de Deus, nos braços de Jesus. Aceita o perdão dele e aceita a sua salvação.
lutas que eu já passei. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor.
Santo Deus, aqui estão homens, mulheres, jovens, crianças, pessoas que certamente em algum momento já te decepcionaram, em algum momento já se decepcionaram, pessoas que já sofreram acusações de irmãos, de amigos, pessoas que já ofenderam e já foram ofendidas, pessoas que têm pecados tão terríveis que, se conhecêssemos a fundo cada um deles, talvez nós mesmos não nos perdoaríamos. Mas nós sabemos que esse corpo que hoje nós temos, que tem prazer em fazer essas coisas ruins, esse corpo um dia ele vai ser transformado. Nós devemos começar agora com a renovação da nossa mente, Senhor. Por favor, se o nosso corpo não pode ser transformado ainda, transforme a nossa mente, Pai. Que nós possamos ter o entendimento de que há prazer na Tua lei. E mesmo que exista uma luta interior entre nós, que possamos ter a certeza de que em Cristo Jesus não somos condenados. Amém. Santo Deus, perdoa os nossos pecados, por favor. Ajuda-nos a deixar essas coisas terríveis de lado. Seja lá o que for. O Senhor é Deus poderoso para transformar um assassino em libertador. O Senhor tem poder o suficiente para transformar um mandante de assassinato no maior rei da história de Israel. O Senhor teve poder para transformar um covarde que fugia de pessoas simples em um homem que professava o seu nome diante das maiores autoridades. O Senhor transformou um perseguidor naquele que espalhou o evangelho pelo mundo conhecido até então. O Senhor tem poder para nos transformar e nos tornar homens e mulheres capazes de seguir os passos desses homens do passado, de sermos guias, de sermos profetas, de sermos homens e mulheres que guiarão a história da tua igreja até o dia que o teu filho voltará nas nuvens dos céus. E nós queremos ser esses homens e mulheres. E para isso nós clamamos, tira de nós esse coração de pedra e coloca um coração de carne. E cria em nós um espírito inabalável. A nossa história, o nosso histórico não traz nenhuma dignidade para essa oração. É por isso que eu não faço em nome de ninguém que aqui está, a não ser no nome daquele que é Filho do homem, Filho de Deus, o nosso Senhor, o teu Filho, a quem nós professamos, aquele cujo, pelo nome, todo o universo foi criado, aquele que era o Verbo, que era Deus, que se fez carne, morreu uma morte de cruz, ressuscitou e nos deu a certeza da vida eterna. Jesus Cristo, no nome dele nós oramos. Amém. Que Deus possa te abençoar. Um sábado ao lado do nosso Senhor.